Bom dia a todos. Peço licença para pegar meu cavalinho aqui. Satisfação poder encontrá-los novamente aqui, criaturas que têm um grande afeto, grande carinho, e que espero poder colaborar essa manhã, divagando sobre as lições do Evangelho, fazendo algumas reflexões, análises que possam ser úteis à nossa caminhada, ao nosso desenvolvimento, ao nosso aprimoramento moral. A lição da manhã já iniciou com a Grace, né? Obrigado pela palavra, pela reflexão. A história é realmente muito relevante, bastante completa, né? E simboliza bastante a dificuldade dos pais em relação aos filhos, em relação aos problemas que enfrentamos. Poucas vezes temos a serenidade que esse pai teve nessa lição, que a Grace nos trouxe, mas que seja uma inspiração, né? Para que a gente saiba que todos nós realmente podemos ter o apoio certo no momento de necessidade, no momento de angústia, no momento de dúvida, a gente sempre está amparado. A proposta da manhã, que eu espero contar com a colaboração dos irmãos, na sustentação, na torcida, por assim dizer, e na participação naquilo que for possível, a minha proposta é falar um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E eu fiz a análise do capítulo como um todo, o estudo, e quero dividir com os irmãos aquelas que são as minhas reflexões atuais, porque eu sempre ressalvo que a interpretação que fazemos do Evangelho não é única, ninguém detém essa monopólio da interpretação das páginas do Evangelho, mas sim, cada um tem um momento de interpretação. E nesse momento, as reflexões que faço me levam a essa compreensão e como pode ser útil para mim essa página. Eu vou direto no texto, do capítulo inteiro, eu vou pegar duas frases e a gente trabalha sobre elas, né? E as duas frases são o título do capítulo, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos, e no Evangelho de Mateus a gente vai encontrar: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E na sequência, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui a gente começa as reflexões, primeiro fazendo a interpretação simples, direta e literal daquela que é a palavra brando. E nós temos uma compreensão comum do que é ser brando, mas é sempre bom reavivar para ver se a gente está na linha correta daquilo que era o pensamento de Jesus ou daquilo que poderia significar o pensamento de Jesus. Quando a gente fala em brandura, a gente encontra como sinônimo a palavra suavidade, né? Os brandos são aqueles que não são severos, não é? Aqueles que são raivosos, aqueles que são coléricos, não estão demonstrando brandura, né? Então a brandura a significar a suavidade, aquilo que não é severo. E eu me recordei das lições da cozinha quando fala assim: cozinhe em fogo brando, né? Não é o fogo baixo, aquele fogo que vai cozinhar aos poucos, não vai queimar, não vai trazer muita caloria para aquilo que pode comprometer o resultado almejado. E pacífico, é interessante lembrar também que o pacífico é aquele que deseja, é aquele que ama a paz. Não é? Pacífico é aquele que ama a paz, aquele que deseja a paz e contribui para que ela aconteça. E lembrando que paz, isso é importante dizer, né? Às vezes é óbvio, mas é importante dizer. A paz não significa a ausência de problemas. Nós podemos viver de muitos desafios, muitas resistências, podemos enfrentar situações dolorosas com paz. A paz significa uma relação de concordância com o outro. A paz significa uma ausência de conflito com o outro. Nas relações do dia a dia,
nós podemos interagir com as pessoas que nos cercam, com o nosso próximo, como diria Jesus, de diversas formas. A gente pode interagir com indiferença, eu ignoro a presença da pessoa, é uma interação. Eu posso agir com resistência, ficar com 2 pés atrás em relação àquela que é a manifestação do irmão, ou eu posso agir com receptividade. Eu posso me relacionar com receptividade, ouvindo, prestando atenção, olhando o que este irmão está me dizendo, o que essa irmã está me dizendo, o que minha companheira me alega, o que meu companheiro me mostra, às vezes com palavras diretas, às vezes com gestos, às vezes com atitudes, mas a gente se relaciona o tempo todo. E na postura de relacionamento sem conflito é que está a paz. Neste momento, a gente não visualiza, ao menos aos olhares terrenos, nenhum tipo de conflito nessa sala, neste ambiente. Aqui ninguém está brigando com ninguém. Aqui ninguém está em relação a mim, em relação aos dirigentes da casa, em relação àqueles que fizeram a abertura do trabalho, em relação ao companheiro que está do lado. Ninguém está revelando uma atitude de hostilidade, de raiva, de incompreensão. Estamos em paz. Mas quem pode levantar a mão aqui e dizer assim, eu não tenho nenhum problema? Então é importante deixar isso bem destacado. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pacíficos, aqueles que amam a paz, porque serão chamados filhos de Deus, não está dizendo que não terá problema, porque o mundo é de provas e expiações. A nossa experiência encarnatória na Terra revela que teremos problemas, que teremos aflições, que teremos formas de desenvolver as nossas habilidades intelectuais, testar os nossos valores morais, através das resistências, através dos conflitos, daquilo que é o que chamamos de problema, às vezes, né? E quando Jesus promete aos brandos que eles possuirão a terra, é outro ponto que a gente precisa destacar também, né? Por quê? Porque Jesus sempre pregou a virtude do reino dos céus. Sempre nos disse, olha, trabalha com vistas à misericórdia divina, sabendo que lá na frente, no reino de Deus, é que encontraremos a felicidade. No reino de Deus, haveremos de ser felizes. No reino de Deus, haverá compreensão, paz e harmonia. Então, sempre nos mostrou que a existência terrena é um momento da experiência do Espírito. É um momento transitório do seu desenvolvimento. E que não é aqui que encontraremos as felicidades duradouras. Encontraremos alegria, encontraremos satisfação, alguns prazeres, mas apenas efêmeros. Que os prazeres, aqueles que são reais, aqueles que trazem o bem-estar, a completude de espírito, encontraremos na vida futura. Então, aparenta-se uma contradição quando Jesus, todo momento, está falando da vida futura, do reino de Deus, da experiência duradoura, e promete aos brandos que possuirão a terra. Como se essa promessa significasse resultados materiais. Então, como a gente conhece o pensamento de Jesus, a sua experiência, sabemos que ele era totalmente desapegado dos bens terrenos, sabíamos que ele renunciava aos prazeres da carne, sabíamos que ele dava o exemplo do afeto e do amor, a gente não pode, portanto, entender nesta frase um significado que seja contraditório com a sua experiência, com a sua mensagem. Então, a gente tem que entender que possuirão a terra ainda é uma continuidade do ensino primordial de Jesus quando ele fala da vida futura. A terra, nós sabemos, está passando por um momento de transição. Até hoje, como diz o Evangelho em uma de suas lições, a terra, os bens foram assambarcados pelos violentos. Quem possui o poder, o prestígio, os bens são os impetuosos, aqueles que têm força, aqueles que têm patrimônio, poder. Mas Jesus estava dizendo que doravante para o futuro,
quem possuirá a terra serão os brandos. Aqueles que são suaves, aqueles que são afáveis, aqueles que são amenos, é que irão possuir a terra. Se a terra está passando por um momento de transição, e a gente aprende com os ensinos dos Espíritos, que hoje a terra é de provas e expiações, em breves anos passaremos ao mundo de regeneração. Neste estágio de regeneração, nós vamos ter uma, por assim dizer, purificação do ambiente terrestre. Os espíritos que estão obstinados no mal, os espíritos obstinados na ignorância, os espíritos que ainda não se comprometeram com os valores morais, não terão condições vibratórias de permanecer na Terra. A vibração da Terra atingirá um patamar mais elevado que afastará esses espíritos da possibilidade de aqui se reencarnarem. Ou, em outras palavras, apenas os brandos conseguirão estar reencarnando na Terra. Então, olha como é verdadeira a lição de Jesus, a promessa e, por assim dizer, a profecia de que a Terra seria habitada no futuro, que já se aproxima, felizmente, por almas brandas, não mais por almas violentas, não mais por almas vingativas, ignorantes demais, não é? Então, queremos permanecer acompanhando a evolução da Terra, acompanhando os seus passos de evolução, teremos de mudar as atitudes e sintonizarmos-nos com a brandura dos nossos corações. O grande alerta que Jesus já nos fazia. Na sequência, quando ele fala que os pacíficos seriam chamados de filhos de Deus, é outra coisa muito simbólica, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a gente estabelece filiação, a gente está falando de qualidade, não é? Quando a gente fala assim, aquele é filho do Anésio mesmo, né? Quantas vezes eu ouvi essa expressão, aquele é filho do Anésio, não é? Por quê? Rapaz bonito, rapaz elegante, bem educado, fala bem com as pessoas, se comunica, não é? A querer dizer que eu carrego as qualidades que o pai tem, pelos hábitos da educação, pelos hábitos da repetição dos padrões, nos bons e os maus, reconheçamos, né? No nosso momento evolutivo, mas dizendo que a qualidade do filho espelha a qualidade do pai, não é? Então, quem será reconhecido como filho de Deus? Os pacíficos, os que amam a paz. O ponto que nos coloca em relação direta com Deus, onde nós olhamos e dizemos, esse é filho de Deus, essa é filha de Deus, não é o poder, não é a capacidade de falar, não é a capacidade de realizar, não é o dinheiro que possui, não é a beleza, não é nem mesmo o talento ou a criatividade, mas sim a paz. Quando expressamos paz, quando amamos a paz, quando somos pacíficos, portanto, somos reconhecidos como filhos de Deus. Como que a gente reconhece a brandura? Como que a gente pode realmente cultivar a brandura? Esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito rico mesmo. A gente vai encontrar lições, a gente vai falar aqui sobre injúrias e violências, afabilidade e doçura, paciência, obediência e resignação, cólera. São pontos onde cada lição trazida pelos Espíritos e também pelos comentários iniciais do Kardec tem uma beleza ímpar, cada uma dessas lições. E eu me recordava, quando lia o capítulo, da lição do Emmanuel. O Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no prefácio da obra Caminho, Verdade e Vida, quando ele vai falar sobre a interpretação dos textos sagrados, ele nos revela que os judeus tinham o hábito de fazer essa interpretação pensando no conjunto dos textos como um colar de pérolas.
A gente olha o colar de pérolas e vê a sua beleza, reconhece o seu valor, sabe que aquele tem um valor incorporado. E aí é que ele destaca a importância, como é bonita essa imagem. Ele fala, mas cada pérola em si tem um valor, que mesmo afastada do colar, teria já um significado próprio, um valor próprio. Isso acontece também no capítulo 9 do Evangelho, como um todo, no Evangelho como um todo. Cada uma das lições, quando a gente fala de afabilidade, quando a gente fala da cólera, quando a gente fala de cada um desses pontos, das injúrias, da paciência, a gente entende e reconhece como aquilo é útil para cada um de nós. E quando a gente junta todos esses aspectos, a gente tem o colar, a gente tem a expressão do ensino. Isso me ficou muito claro nessa passagem do Evangelho. Mas ele já adverte o Kardec, que quando a gente fala, não é o Kardec não, é o primeiro espírito que vai comentar as passagens do Evangelho, ele já nos adverte na lição sobre a afabilidade e a doçura, que a doçura às vezes pode ser mascarada, não é? Que a gente não deve entender que ser doce, ser afável, signifique apenas ter um comportamento bem educado. Porque a gente vai encontrar ao longo da nossa experiência, e às vezes nós vamos reproduzir isso, em ambientes ou determinados ambientes, pessoas que são extremamente educadas, pessoas que falam baixo, pessoas que sorriem para nós, pessoas às vezes que nos abraçam, nos beijam, mas que aquilo representa apenas, nas expressões do Espírito que fala, o verniz social. Um verniz social. É apenas uma máscara, uma roupa que veste, às vezes para esconder uma deformidade, às vezes para esconder uma frustração, para esconder uma discórdia momentânea que estou. Eu ponho lá um sorriso no rosto, falo baixinho, chamo de irmão e digo, como eu te amo. Mas o coração não está vibrando com essas expressões, com esses gestos. E o Emmanuel, mais uma vez o Espírito Emmanuel, tem uma lição interessante que eu transcrevi aqui, eu vou ler, que eu achei que é muito simbólica dessa passagem do Evangelho, então eu quero compartilhar com vocês. Está no livro Escrínio de Luz da Psicografia do Chico Xavier, e a lição se chama Afabilidade e Doçura. O mesmo título do Evangelho também tem nessa lição. E ele diz assim, só uns trechos. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhes teus ósculos, beijos, né? Não será porque espalhe teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. E aqui eu peço licença para chamar a atenção o trabalhador da casa espírita, atendente fraterno, médium que vai nos receber, que vai conversar conosco. Deixa eu repetir isso aqui, é importante. Não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a franqueza agressiva, embora tocado de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Por que eu fiz essa ressalva? E aqui eu tenho que fazer o meia-culpa. Quantas vezes, pensando em ajudar as pessoas, a gente fala e age, eu vou falar umas boas verdades para ela. Eu vou fazer com que ela ouça o que precisa agora.
Agora eu vou tirar essa ignorância dela. E com palavras, às vezes, que representam a verdade, não estou falando enganação, representam a verdade, a gente acaba ferindo. A gente não traz aquela pessoa para a compreensão, a gente não traz aquela pessoa para o desenvolvimento e para o despertar, a gente acaba espantando. E quando eu falava do meia-culpa, eu me recordo de um atendimento que fiz anos atrás, eu nem sei se cheguei a compartilhar com a mãe isso, né? Me recordo anos atrás, bastante tempo mesmo. Eu posso dizer que eu estava naquela sala, era um atendimento que eu fazia naquela sala. E a pessoa, uma senhora, reiteradas vezes fazia o tratamento espiritual aqui na casa, nitidamente tinha um problema de alcoolismo, nitidamente, não é? Era voz conhecida, a gente já sabia do caso, e fazia um tratamento, repetia o tratamento, meses depois voltava, se afastava, voltava, e chegou um dia que eu tive a oportunidade de conversar com ela, fazendo um atendimento fraterno, e me recordando do caso, vendo aquela situação, uma coisa bateu em mim, eu diria, vaidade ou orgulho, e disse para ela: minha irmã, enquanto você não assumir a responsabilidade pelos seus gestos, pela sua atitude e procurar a ajuda médica, psicológica, de grupos especializados na assistência aos irmãos alcoólicos, você não conseguirá caminhar, você não conseguirá progredir. Do que adianta fazer tratamento espiritual se você não se esforça em buscar o tratamento necessário para essa questão? Eu falei alguma mentira? Nenhuma. Eu expressei apenas uma verdade, mas sem a dose necessária de misericórdia. O efeito disso, a irmã nunca mais voltou para casa. E quem estava errado? Eu, que não agi com a misericórdia divina. E me recordava de um poema do Chico, de um dos espíritos que expressou por o Chico e falou assim, no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. E às vezes a gente age no inverso, né? O meia-culpa é necessário para a gente entender. Daquele espaço, daquele momento, quando tive a compreensão da minha atitude, e hoje, refletindo de novo sobre ela, eu consigo olhar para todos os atendimentos que fiz depois, e acho que melhorei um pouco. Deixei, pelo menos, as pessoas continuaram em tratamento. Pelo menos isso. Mas é importante pensar sobre isso. O relógio passa, o tempo passa, ele é bem rápido, né? Ainda neste capítulo, a gente encontra uma lição que eu gosto muito, que ela vai fazer uma diferença entre obediência e resignação. E o Espírito que vai nos ensinar essa diferença, ele coloca que a obediência é o consentimento da razão. A obediência é o consentimento da razão. Aí eu fiquei pensando, que exemplo eu posso dar para que fique muito claro o que é a obediência? Aí eu pensei no meu dia a dia, pensei naquilo que é o forte do meu trabalho, não é? Pensei numa relação de trabalho, numa relação de emprego, não é? O empregador ordena, estabelece uma ordem, faz um pedido ao empregado e fala, faça tal coisa, realize tal atividade. O empregado, diante de uma determinação do empregador, como todos nós na vida, tem 2 atitudes: aceitar e fazer, ou não aceitar e não fazer, é sim ou não. Diria Jesus, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Não tem alternativas, né? Quando o empregado recebe a mensagem, faça tal coisa, e pensa, ele fala, bom, eu sou empregado dele, sou pago para fazer isso, o pedido que ele fez, a ordem que ele deu, está dentro das minhas obrigações do contrato, portanto, farei.
Este empregado está consentindo. Ele consentiu com o quê? Com a inteligência, com o sentimento da razão. E ele demonstrou, quando ele fez o que foi pedido, o quê? Que ele é obediente. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação? Quando se fala em resignação, já não se pensa mais em razão, mas sim com o coração. Pensar com o coração, sentir com o coração, mas é o consentimento do coração. Enquanto a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Um exemplo que a gente pode entender são as nossas aflições. Vamos dizer que por mais que a gente se esforce em cuidar da nossa alimentação, cuidar dos exercícios físicos, das meditações diárias, a gente enfrenta um problema de saúde. Não é? Não existe uma explicação direta, rápida, uma relação que diga, olha, isso aqui é um problema que surgiu de tal atitude. Então eu não estou falando em obediência a uma doença, eu estou falando em resignação perante uma doença. Por mais que eu tenha agido, eu entendo na misericórdia de Deus e na justiça divina que aquilo que estou ou que o outro está passando faz parte da necessidade minha ou do outro. E aí eu aceito a situação. É a resignação. Não se fala de inteligência, mas se fala de um sentimento. Não consigo explicar porque estou passando por isso, mas na confiança que tenho em Deus, em sua justiça, eu aceito essa situação e a enfrento. Então vejam, o que a gente já percebe de imediato nessa distinção desses conceitos, que é importante a gente entender. Uma pessoa que seja orgulhosa, o que se caracteriza o orgulho? O orgulho, a característica do orgulho é a autovalorização do indivíduo, além daquilo que ele realmente é. O sujeito orgulhoso é aquele que acha que é, ele sente que é, ele expressa que é, mais do que na verdade ele é. Esse é o orgulhoso. Eu estou acima do outro, eu sou orgulhoso. Eu sou melhor, mais elegante do que o outro, eu sou orgulhoso. Demonstro orgulho, demonstro vaidade. O orgulhoso não consegue ser obediente. O orgulhoso não consegue realizar um pedido. Por quê? Porque ele não consegue se colocar na situação, na condição de alguém que está abaixo de alguém que recebe uma ordem, de alguém que precisa cumprir uma determinação. O orgulhoso não consegue ser obediente. Por isso, na maior parte das vezes, quando, ainda na expressão do orgulho e da vaidade, estamos diante de relações onde precisaríamos ser obedientes, acabamos gerando conflitos. O empregado, naquele mesmo exemplo, que é orgulhoso, quando recebe a ordem, vai dizer: o quê? Isso aqui? Jamais. Não farei isso. Não é minha obrigação. Isso não é trabalho que seja destinado a mim. Que peça a outro. Não fui pago para isso ou não sou pago para isso. Alguém já ouviu isso alguma vez? Pois é, essa pessoa está demonstrando que não é obediente. E não é obediente porque ainda carrega o orgulho como um traço muito forte na sua personalidade, não é? Reflexões que a gente precisa entender. Por outro lado, quando se fala de resignação, o covarde, o frouxo, né, como diz o Evangelho, também não consegue ser resignado. Ele é apenas um covarde mesmo. Quando a pessoa
que está enfrentando a dificuldade, está naquele exemplo que eu dei da doença, um desencarne, uma pessoa, um ser amado, enfrenta e essa pessoa se põe de uma forma apática, de uma forma escondida, de uma forma fugindo da própria realidade, não está demonstrando resignação, está demonstrando fraqueza, está demonstrando apatia, não é? A pessoa, quando ela é resignada, ela é forte, ela demonstra força, como a gente aprende aqui no Evangelho. Obediência e resignação são qualidades de pessoas que se conhecem, são inteligentes e fortes. Olha que coisa, olha que traço importante de compreensão. No Evangelho também, a gente encontra na lição Afabilidade e a Doçura, uma frase, onde o Espírito coloca a seguinte, a benevolência para com os semelhantes produz a afabilidade e a doçura. Repito, a benevolência para com os semelhantes produz a afabilidade e a doçura. Não é disso que a gente está falando aqui? Bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. O brando, o pacífico é o afável, é o doce. E o que gera a afabilidade, a doçura? O Espírito deu aqui a dica, a benevolência para com o outro. O ser que desenvolve a virtude da afabilidade e da doçura é o ser que quer bem ao outro. Benevolência nada mais do que é senão isso, querer bem o outro. O outro é o próximo, não importa quão distante, não importa se há laços sanguíneos, laços de subordinação, ou se é apenas o outro que encontro neste momento. É o querer bem o outro. Só pode, portanto, ser afável, doce, aquele que quer bem o outro. Aí eu penso e começo a juntar um pouquinho mais das peças. Como é que eu vou querer bem o outro, se eu me colocar numa situação, numa condição de superioridade? Se eu for orgulhoso, se eu for vaidoso, quem é que eu estou querendo bem? Apenas, como já apontou a Daiane, apenas eu. O orgulhoso, o vaidoso, né? Eu não consigo resistir a fazer uma piadinha. Não consigo. Deveria, mas não consigo. Mas o vaidoso, o que é? É ou não é? Só ama a si mesmo. O orgulhoso, o vaidoso, é esse. Ele não consegue querer bem o outro, porque ele só está olhando para si próprio. Só está olhando para o próprio umbigo. Ou acariciando os ombros. E agora, para começar a encerrar as reflexões, para que amanhã não fique muito extensa. O Evangelho, repetidas vezes eu disse isso aqui, é feito para nós. O Evangelho não é uma lição imemorial que fica ali como um esplendor, como um outdoor, para que todo mundo passe, olhe e contemple, mas é uma carta dirigida a uma pessoa, a mim, a você, a você, a você, a você, a cada um de nós. Portanto, sempre que lemos o Evangelho, temos que estar de olho em nós. Então, quando eu olho a lição, a advertência, olha que interessante que é a sistemática do Evangelho. Eu estou falando do capítulo 9 do Evangelho. Capítulo 9. As bem-aventuranças no Evangelho começam no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, quando a gente pega toda a sequência, e tem para quem teve a oportunidade de ouvir a palestra do Adriano, não é? E está disponível, inclusive, no YouTube, no canal do portal, sobre a didática do Evangelho. O Adriano demonstra
a didática do Kardec, como o Kardec concebe o Evangelho, como aquilo vai progredindo, como ele sai das leis onde ele fala assim, olha, não vim destruir a lei no capítulo 1, não é? Não vim destruir a lei, eu vim mostrar a lei, eu vim revelá-la, mostrar, dar amplitude a esses conhecimentos, e vai crescendo nas informações. Aí ele fala lá no capítulo 5, ele mostra as aflições, bem-aventurados os aflitos, as dificuldades que nós passamos no dia a dia, os problemas que enfrentamos, como os devemos enfrentar, mas temos o consolo, e o consolo é sempre maior do que as dificuldades. Aí ele fala na sequência, capítulo 6. É fantástica essa palestra do Adriano. Não é porque meu irmão não, mas o cara mandou bem. Na sequência, ele vai ensinar como é que eu devo agir, portanto, para encontrar a paz. E vem a sequência das bem-aventuranças. Nesta parte do Evangelho da obra, nós vamos ter a sequência das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7. Bem-aventurados os que têm puro coração, capítulo 8. E agora, bem-aventurados os brandos e pacíficos, capítulo 9. Depois ele vai no capítulo 10 falar dos misericordiosos. As bem-aventuranças representam, portanto, as nossas obrigações. O nosso padrão de comportamento, a nossa conduta, a conduta esperada para que atinjamos o reino dos céus, esse estado de contemplação, esse estado de plenitude e harmonia. E eu falava, quando a gente pega o capítulo 7, bem-aventurados os que são pobres de espírito, nós aprendemos que ali ele está tratando do orgulho. Ali está tratando da pessoa que tem a humildade. Pobre de espírito é humilde. O pobre de espírito é aquele que reconhece o seu valor, as suas dificuldades. É aquele que não se põe em condição de superioridade. É aquele que na relação com Deus reconhece a sua pequenez. Sabe que tudo o que possui, tudo o que é uma misericórdia de Deus. Portanto, o capítulo 7 pode bem ser entendido, mas não a única interpretação, como uma forma de relacionamento da criatura para com o Criador. A relação filho-pai. Nós, Deus, a relação minha com Deus. Quando eu falo no capítulo 8º, aprendo no capítulo 8º, bem-aventurados os que têm puro coração, ali a gente está falando de consciência, ali a gente está falando de postura, ali a gente está aprendendo que a postura da bênção, a postura da aceitação, a postura de não querer o mal do outro, a postura de vigiar as próprias atitudes antes de vigiar o outro, é a postura cristã desejada, é o caminho do sucesso cristão das virtudes. Então eu posso entender que o capítulo 8 está falando de uma relação da criatura consigo mesmo. É meu estado de espírito, meu coração é puro. Sou eu olhando para mim mesmo. Capítulo 7 eu olho para Deus, capítulo 8 eu olho para mim mesmo, e o capítulo 9, brando e pacífico. Pacífico é aquele que deseja paz, paz é quem não está em conflito. Para estar em conflito eu estou em relação, portanto é a relação da criatura com o outro. E quando a gente aprende as leis de Deus, um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a relação do indivíduo com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Então, olha como o capítulo, a sequência dos capítulos do Evangelho são muito bem pensadas, elaboradas para o nosso aprendizado. Na relação com o outro, eu me aprendo, eu me relaciono, eu me coloco em atitude de paz, em atitude de aceitação. Poxa, entendi. Se eu lembrei que o Evangelho é feito para mim, a postura é de brandura e de paz, aquela que vai me levar ao reino dos céus, aquela que vai me ser reconhecido como filho de Deus, que me vai possibilitar que eu continue na evolução da terra, porque eu não consigo. Porque ainda ajo em cólera. Outra lição que nós vamos encontrar, dessa eu não trato hoje, não vai dar tempo. Porque o que me impede de ser brando, o que me impede de ser pacífico. Então, se eu tenho a obrigação de olhar para mim mesmo, é o convite que o Evangelho me faz, eu tenho que pensar, o que é que está me impedindo
de ser brando. Porque ainda ajo como colérico. Porque ainda encontro pessoas, antigamente se dizia mais, hoje nem tanto, que são nervosas. Aquele lá é nervoso. Olha, meu patrão é nervoso. Meu filho é nervoso. Não é? Minha esposa é nervosa. Meu marido é nervoso. Nervoso? Não estamos falando de nervos. Nervos todos temos, graças a Deus. Todos nós temos. Nós estamos falando de incapacidade de ser brando. Nós estamos falando de incapacidade de planejar a paz, almejar a paz, cultivar a paz. A pessoa, quando a gente fala que é nervosa, na verdade é alguém que não conseguiu desenvolver o atributo de cultivar a paz. E por que isso acontece? Eu dei bastante dicas. É fácil entender, depois de tudo que a gente aprendeu no capítulo novo, que a dificuldade de ser brando está relacionada diretamente com a nossa autoimagem, com a nossa análise de nós mesmos. Quando eu me ponho em superioridade na relação, se eu não tenho, portanto, o bem-querer para com o outro, eu não consigo ser afável. O outro é uma massa de manobra. O outro é apenas um operário. O outro é apenas um serviçal. É alguém que me serve às necessidades e prazeres. Eu não me preocupo, eu não me ponho em paz. É o meu orgulho, em uma só palavra, que me impede de ser pacífico. É a minha vaidade que me impede de ser brando. As reflexões que, portanto, devemos fazer quando olhamos o capítulo 9 do Evangelho, é se a nossa postura de relacionamento com o outro está sendo municiada, está sendo cultivada por valores de querer o bem ou de querer um servidor. Eu quero no outro um companheiro, um irmão, alguém que vai ter uma relação de ganha-ganha, ou eu quero no outro alguém que cumpra os meus desejos, que me atenda às necessidades, às minhas vaidades, uma relação de eu ganho, ele perde. Essa é a chave das reflexões que planto com Kardec nos corações dos nossos irmãos. Que a gente faça essa autoavaliação. O ano novo chinês começou, né? Começou ontem ou hoje, não é? O ano do coelho. Dizem que vai ser um bom ano, próspero ano. Que assim seja. Que assim seja. Que ele represente essa nossa renovação. Essa mudança de postura pessoal, de olhar para o outro e dizer: ele é meu irmão. Ele tem os mesmos direitos que eu. Ele merece ser tratado com todo o carinho que eu gosto de ser tratado. Ele merece ser perdoado todas as vezes que ele errar, como eu preciso ser perdoado em todas as vezes que erro. Ele precisa ser entendido em suas necessidades como eu gostaria de ser atendido nas minhas necessidades. E a ação é sempre minha. Alain, é muito legal isso que você falou. Entendi tudo. Ficou didaticamente colocado. Te faço o convite para conhecer o meu marido. Não é simples. E eu entendo o que vocês vão falar. Mas o Evangelho, mais uma vez, reforço, é feito para mim e não para o meu marido. Quando o meu marido estiver pronto para entender o Evangelho, passa a ser um compromisso dele. Eu vou falar uma coisa que parece egoísmo, mas não é. Eu sou responsável por aquilo que eu penso, falo e ajo. Eu não sou responsável pelo que o outro faz. Eu vou ser avaliado pela minha consciência em relação aos meus próprios atos, e não em relação aos atos do outro. Se o outro fez ou deixou de fazer, é um julgamento que cabe à consciência do outro. Ele é o responsável pelos seus atos.
A minha responsabilidade está em o que eu faço com aquilo que ele faz comigo. E Joana de Ângeles, intitulando-se aqui colocando-se como um espírito protetor no Evangelho, vai falar da lição da paciência. Que o gesto de paciência, porque ela já vislumbrava essa pergunta, né? E meu marido? Vislumbrando essa condição de que, olha, eu tenho a obrigação de ser afável e doce, o outro é um problema dele. Ela fala, a paciência é a forma mais importante da caridade. Enquanto o outro ainda não entendeu a obrigação que possui de relacionar-se prestigiando a paz, eu, que ainda estou vivendo os respingos da cólera dele, preciso ter paciência. E não entrar na vibração de cólera. Eu preciso colocar o escudo da paciência, da resignação perante Deus. Preciso colocar na consciência a obediência aos meus valores morais. Aprendi com Jesus que o valor moral da criatura é dado na misericórdia, é dado na paciência, é dado no bem-querer ao outro. Então eu vou ser obediente aos valores morais que aprendi com Jesus. Não importa como o outro haja para comigo, sempre eu tenho o compromisso de plantar, cultivar e reproduzir a paz nas minhas atitudes. Estejamos e vivamos em paz. Uma excelente semana a todos e obrigado pelo carinho.